Olá gente, aqui é a sua leitora irreparável e hoje nós vamos conversar sobre as leituras que eu fiz no mês de agosto. O mês de agosto foi um mês melhor do que o mês de julho. Consegui ler 7 livros, que é a média que eu tô lendo depois que eles nasceu. Vamos lá, eu li o Três Coisas Sobre Você, da Julie Boxbaum, alguma coisa assim, que é um YA, e eu não vou falar a sinopse dos livros, tá gente, porque vocês sabem o quanto eu sou prolixa, senão eu vou me estender pra caramba aqui. Mas aí todas as resenhas eu vou deixar aqui embaixo, em todas as resenhas tem sinopse, e se eu não tiver resenhado o livro eu vou deixar os links do Scooby pra vocês darem uma olhadinha lá no perfil do livro, tá? No que li sobre o livro. E foi assim, apesar de ser um YA e dele ter uma temática até muito boba, eu gostei do livro. Eu acho que o final ali, eu senti que a autora quis apressar um pouco a coisa. Eu não senti uma construção bacana, você vê em todo o livro ali, ela gerando expectativa pra quando a menina vai descobrir quem é o cara que tá trocando ali e-mail com ela. E quando chega nessa cena, finalmente, você fica, tá, mas sabe, você fica esperando alguma coisa, espera que seja uma big cena e na verdade não é. Talvez isso seja até a proposta dela, manter um livro linear, ter um final linear, como ela manteve um livro linear, mas ainda assim é um livro muito gostoso de ler. A protagonista é bem interessante, é uma garota bem interessante, a forma como ela visualiza as coisas é interessante, e a cegueira que ela tem para determinados assuntos, a gente como leitor às vezes tem também. Em determinado momento ali você percebe, poxa, mas ela tá errada, entendeu? As coisas na vida dela não tá legal, o conjunto das coisas não estão legais, mas tem outras pessoas passando por problemas também e você tem que abrir os olhos para observar essas coisas. Então foi um livro que eu gostei, eu li bem rapidinho esse livro, eu recomendo aí, um YA bem gostosinho. Também li o Confissões de uma Garota Excluída, Mão Amada e um pouco dramática, da Thalita. Não é minha praia, tá gente? É um livro gostoso, você passa um tempinho lendo, mas assim, não é pra mim, é divertido, o personagem é bem divertida, ela passa por situações divertidas, e a forma como ela encara as situações é divertida, mas eu não me liguei pessoalmente ao livro, possivelmente porque eu já passei um pouco dessa fase, ou realmente porque eu não tô no clima pra ler um livro assim, mas é um livro super leve ali. Eu indico mais para o pessoal mais novo, ou se você quiser ler alguma coisa super despretensiosa pra passar o tempo, daí eu indico. Então eu li o Six of Crows, que eu não vou falar aqui, porque eu tenho um vídeo só pra esse livro, eu vou deixar o card aqui em cima, passe lá e veja o meu discurso caloroso, amoroso por esse livro, porque eu estou apaixonada por isso aqui, louca pela continuação. Parece que é uma série de 2, tá? Pelo que eu entendi no Goodreads, só tem mais um além desse. A propósito, melhor personagem masculino do ano, tá aqui. Li o Azeitona, do Bruno, e tive muitos problemas com esse livro. Muitos problemas. Assim, eu fiz uma resenha dele, vou deixar a resenha aqui embaixo, eu postei essa resenha no Scooby e pessoas estão concordando comigo, porque assim, eu acho que o Bruno ficou ali em cima do muro. Ele não sabia se ele escrevia uma comédia, ele não sabia se ele escrevia um drama, e nessa de não saber o que fazer, ele botou um pouco de tudo e não terminou nada de nada. Então a proposta dele é interessante, mas a história tem muitos buracos, muitas falhas, e falhas assim que um leitor menos exigente, sabe? Eu nem me considero um leitor exigente, mas eu acho que um leitor menos exigente ainda do que eu teria prestado atenção nessas falhas. Essas falhas bruscas, sei lá, tipo, por exemplo, os 2 personagens vão participar de um reality show sobre novos pais, mas a menina não tá grávida, eles não são nem amigos. Quer dizer, uma emissora que chama esses garotos pra participar, eles vão querer tudo sobre ele, sabe? Não é só, você quer participar, você tá grávida, beleza, vamos participar. Eles vão querer exames, eles vão querer assinatura dos pais, conversar com os pais, porque a gravidez não é só uma coisa física, uma coisa psicológica. Então eu acho que a emissora, no mínimo, teria que ter ido na casa dos meninos, conversado com a família e tal. Então assim, isso foi um dos buracos menos, assim, gritantes, sabe, na história, mas assim, o que eu recomendaria ao Bruno é o seguinte: mantenha-se na comédia, nas risadas, você é bom nisso, realmente as cenas engraçadas aqui são engraçadas. Esqueça um pouco o drama. Também li a Senhora Paul, que é dessa escritora Lynn Cullen, esse livro é da Bertrand, que vai contar tipo como se fosse um livro pouco conhecido, tá gente? Assim, e vai contar como se o Edgar Allan Poe tivesse uma amante. E aí esse triângulo amoroso que vai funcionar entre a esposa do Paul, o Paul e essa amante. E essa amante também é escritora. E tem esse cara, e tem o Paul em super alta cota, assim, porque ele conquistou uma coisa na época que ela também queria conquistar. E aí a coisa da sexualidade impede muito ela, por aquele contexto social que eles vivem, na época e tal. E é um livro interessante pra você olhar como um romance de costume, tá?
para você olhar enquanto a posição da mulher, uma mulher que queria ser escritora dentro de uma época complicada para você ser escritora, e você ter que ser mãe, e você querer ser artista, e você ter um marido complicado, como é que ela tinha aqui nessa história. Então assim, como isso funcionou? Como romance, comigo não funcionou tanto, porque a visão que eu tenho do Paul é uma visão muito mais taciturna do que o que aparenta nessa história. No início você até enxerga um Paul um pouco taciturno, depois um Paul começa a se tornar um romântico inegável, sabe? E assim, não é a visão que eu tenho de Paul. Claro que eu não vou saber, né? O cara tá morto há sei lá quanto tempo, quem vai dizer, né? Na verdade, quem ele era. Mas as especulações que a autora levanta aqui são interessantes, não sei até que ponto são realistas em relação à história de fato do Edgar Allan Poe. Mas aí fica a ideia, quem gostar do Poe, vá, mas se você tem a visão que eu tenho do Poe, vá mais pensando no romance de costume, tá? No livro sobre os costumes da época, do que necessariamente o romance que se desenvolve entre o Poe e essa mulher. Também li o Quinto Evangelho, do Ian Caldwell. Eu já tinha lido outro livro do Caldwell, se não me engano, O Enigma do Quatro, e foi um livro detestável. Parece que ele escrevia com outra pessoa, então era um livro de 4 mãos. Eu detestei mesmo. E esse aqui é interessante. Esse livro tem um plot muito interessante. Ele vai beirar muito aqueles livros do Dan Brown, tá? Ele tem aquele estilo do Dan Brown, um mistério envolvendo um crime com o lado artístico da coisa, e tem um Vaticano aqui de fundo, e tem aquele suspense, aquela coisa policial. Então o livro tem essa pegada mais nesse estilo, saca? E eu gostei, em relação a isso eu gostei. Eu adoro os livros do Dan Brown, na maioria das vezes. E aí eu gostei da sensação que eles fazem aqui. O autor, como escritor aqui, eu acho que ele funcionou pra mim muito mais como historiador, saca? Eu gostava mais de saber dos fatos históricos que se desenvolvem nesse livro do que necessariamente a história dos protagonistas, dos 2 personagens. Mas assim, você encara um Vaticano de dentro, saca? Como não é uma pessoa de fora que tem que ir pra lá investigar um crime investigado de dentro pra fora. Lembra muito o Nome da Rosa, nesse sentido, tá, gente? Não tem nada a ver com Humberto Eco isso aqui. Mas assim, você enxerga como é crescer dentro do Vaticano, como foi o caso desses 2 irmãos, o que acontece com as crianças que crescem, sabe, nesse Vaticano. Aí ele vai mostrar a Igreja Apostólica Romana e a Igreja Ortodoxa, que seria a Igreja Oriental, sabe? E você vê que existe uma diferença, enquanto um lado é totalmente celibatário, o outro não é. Então é uma coisa da igreja que eu realmente desconhecia. Então assim, com peça histórica de um estudo teológico, quem sabe posso dizer assim, um estudo teológico, eu gostei bastante disso aqui mesmo. Eu acho que muito mais do que pela parte da trama, mas a trama não deixa de ser boa. Então assim, é um livro grande, tá? Esse livro é um calhamacinho, mas valeu cada página porque foi um aprendizado estúpido pra mim desde as primeiras linhas. Então assim, recomendo, tá? E aí eu li um que foi um e-book, que foi A Maldição do Vencedor. Eu não vou lembrar o nome da autora, mas eu vou deixar a capa pra vocês. E que foi um livro que eu gostei. Eu acho que ele poderia ser um pouco mais, saca? Eu acho que o desenvolvimento da personagem poderia ser mais. Ela vem de uma personagem que poderia ser grandiosa e ela ainda não é. Mas é uma série, esse livro foi uma apresentação daquele mundo, daqueles 2 personagens, no social na qual eles estavam inseridos, em como eles vão se conhecer. E aí lança uma ideia. Eu tô esperando pra ler o segundo pra saber o que eu vou achar dessa menina, mas eu acho que ela poderia ser muito maior do que ela foi nesse livro. Talvez porque eu fui ler com um pensamento um pouco mais em outros livros de grandes personagens femininas, mas enfim, vamos esperar aí pra ver como é que é. Então gente, foi isso, minhas leituras de agosto. Se vocês leram alguma coisa desses livros, comentem aqui embaixo. E curtam o vídeo se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal se vocês não são inscritos. E é isso aí, até a próxima. E eu espero que na próxima eu esteja usando outra blusa.